Seja muito bem-vindo à nossa aula de redação, aquela aula que você já sabe, que é preparada para você, para a sua preparação, para você entender bem como funcionam aí os esquemas da redação de todas as bancas, provas e concursos, levando para você um conteúdo sempre de primeiríssima qualidade, beleza? Seja muito bem-vindo. Olha só, o que a gente tem aqui hoje? A redação da PM Santa Catarina, né? Redação da PM Santa Catarina, eu sei que tem uma galera já me mandou mensagem, o que eu vou fazer, e agora, como eu vou fazer? Eu sei que é banca Sebrasp, mas a banca já colocou os temas, como que funciona? Muita calma nessa hora, tá? Não é novidade isso que tá acontecendo. Vamos começar por aí. Como assim, professora? A banca já cobrou conteúdos assim tão direcionados antes? Já. E eu digo até para você em que concurso, em que prova e de que maneira isso apareceu. Vou te dar um exemplo. DPEM. Redação DPEM. A banca também pede alguns conteúdos que são mais específicos para que você os aborde aí na escrita da sua discursiva, tá? Bom, a redação da PM Santa Catarina, a gente tem aí a banca Sebrasp e temos para 2 cargos, para soldado e oficial. A maior quantidade de vagas é para o cargo de soldado, a gente tem aí 500 vagas e mais 50 para oficial. E há diferença na escrita aí das propostas, e eu vou mostrar isso para você e vou abordar aqui algo em comum para as duas. Se você, eu vou fazer para oficial, eu vou fazer para soldado. É algo comum aqui para as duas propostas, tá? Primeiro, vamos entender o que diz o edital, o que é importante. Lógico que eu não vou fazer aquela análise detalhada aqui com você, eu vou fatiar, eu vou direto ao ponto, porque eu sei que é o que você busca. O que você precisa, professora, me dá a resposta. Eu não quero ficar de nhenhenhen, porque... Não. Eu quero ali, ó, pá. É exatamente isso que eu quero trazer aqui pra você, tá? Bom, vamos começar o seguinte. Vamos pegar aqui, primeira coisa, vamos falar sobre a prova de soldado, dando uma olhadinha no edital. Eu quero destacar alguns pontos que são os mais importantes nesse primeiro momento, para aquilo que a gente vai trabalhar com essa ideia das temáticas e de que forma isso pode aparecer, como isso pode surgir aí para sua prova, combinado? Bom, vamos pegar aqui, ó. Essa daqui, pessoal, é a prova de soldado, tá? Então vamos colocar aqui, ó. Isso aqui é para soldado, tá bom? A prova discursiva, ela será como? Então ela vai valer 10 pontos e consistirá de uma redação de texto dissertativo que tenha no mínimo 20 e no máximo 30 linhas a respeito de tema relacionado à ordem pública. Então ela já deu o que aqui? Ordem pública é o nosso eixo temático. Professora, vai cair alguma coisa sobre atualidades? Não, pode até cair, mas que esteja relacionada ao quê? À ordem pública, que é um conceito extremamente amplo, certo? A gente tem a segurança pública como um meio para que a gente alcance a ordem pública. Então, vou pensar assim, ó. Por quê? Porque a gente está falando de uma prova para a área policial. Então, a segurança pública, ela está contida na ordem pública. Então, a segurança pública eu posso entender como um meio... Opa, meio não dá, né? Como um meio para alcançar... Meio para a ordem pública, que envolve aí muitos elementos, certo? Então tá. Então, você já sabe que você tem uma linha aí para ser considerada como possibilidade de temática, tá? A banca colocou lá os pontos todos certinhos no edital, a gente vai olhar aqui, calma. Primeiro eu quero trazer um outro ponto relevante aqui com relação a essa prova. Bom, volta aqui. O que a gente tem? A prova discursiva, ela avaliará o conteúdo, lógico, que é o conhecimento do tema, certo? Sobre o que? Ordem pública. A capacidade de expressão na modalidade escrita, então capacidade de expressão,
e o uso das normas no registro formal culto da língua portuguesa. Então, o uso das normas, certo? O candidato deverá produzir, conforme o comando formulado pela banca examinadora, texto dissertativo primando pela coerência e pela coesão. Nada que nos surpreenda aqui. A prova discursiva de cada candidato será submetida a 2 avaliações, uma avaliação de conteúdo e uma avaliação do domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Ok, então isso aqui não tem segredo nenhum. O que a gente tem aqui, ó? Conteúdo, a capacidade de expressão, da escolha dos elementos ali para responder aos tópicos, né, ou ao tópico, e o uso da norma culta, certo? Não temos nenhuma surpresa. Beleza. Isso aqui que eu fiz aqui para você são apenas recortes, tá? Do que tem ali no edital. Ali tá como é que você zera a redação, quais são os pontos, quanto que vale cada um dos erros, a formulazinha para o cálculo. Não é o nosso interesse aqui. Eu quero falar com você sobre a redação em si, né? E não sobre a pontuação. Então vamos falar sobre a redação. Tá. A partir disso, você vai falar, tá, mas é uma redação Sebrasp que vai tratar sobre ordem pública. Mas ordem pública é tanta coisa, né? Pois é. A banca, ela foi, assim, ó, um chuchuzinho. Por quê? Olha o que ela fez. Ela foi lá e colocou no edital. Ordem pública, apenas para a prova discursiva. Isso aqui, pessoal, para soldado. Não se esqueça disso, tá? Para soldado. Primeiro ponto, sistema de justiça criminal. Olha só. Tá relacionado à ordem pública? Sim. Segundo, políticas públicas de ordem pública e cidadania. Terceiro ponto, ordem pública na Constituição Federal de 88. Eu vou até destacar o artigo que vai cair, 144, que é o que ela vai pedir. Competências das polícias militares, o 3.1, porque está relacionado aí ao que diz a Constituição. Quais são as competências das polícias militares? O 3.2, tudo relacionado à polícia militar, ó. Polícia militar como força auxiliar e reserva do exército. E o 3.3, polícia militar organizada com base na hierarquia e disciplina. Com base na hierarquia e na disciplina. Seria essa a construção correta. Comeram ali um paralelismo, mas tudo bem. Então, veja, a gente tem ordem pública. Ordem pública, ok, como um eixo geral. Mas a gente tem aqui, ó, o sistema de justiça criminal, certo? As políticas públicas de ordem pública e cidadania, a ordem pública na Constituição Federal, as competências das polícias militares, a polícia militar como força auxiliar e a polícia militar organizada com base na hierarquia e disciplina. Então, veja, na ordem pública, a banca separou aqui 6 aspectos, certo? Então, dentro desse eixo temático de ordem pública, ela separou aqui, ó, 6 pontos para quem vai fazer a prova de soldado. Então, dentre ordem pública, ela pode selecionar qualquer assunto nestes aqui, ó, destes 6 pontos. Lembrando que, além disso, esses mesmos pontos, eles podem se subdividir em outros, tá? Eu vou mostrar já para você um exemplo aqui. Eles podem se subdividir em outros. Então, eu tenho pelo menos aqui, ó, no mínimo, eu tenho aqui 6 redações. 6 redações para praticar. Quer dizer, que você vai fazer uma redação sobre sistema de justiça criminal, você vai fazer uma redação sobre políticas públicas e cidadania, você vai fazer uma redação sobre ordem pública na Constituição Federal, você vai fazer uma redação sobre as competências da polícia militar, sobre a polícia militar, sobre a força auxiliar organizada do exército, sobre a hierarquia e disciplina. Quer dizer, só aqui no edital, para você praticar bonitinho para sua redação, para sua prova, para o dia, você já tem 6 temas. E eu não precisaria nem desdobrar esses temas aqui. Eu diria a você, escreva sobre esses assuntos, de modo discursivo.
trazendo o quê? Não é para trazer opinião, viu, gente? Esse texto aqui é um tema fechado. É para você falar sobre isso daqui de acordo com esses apontamentos. Por exemplo, as competências das polícias militares. Não é a sua opinião. Tá maluco? Não tem opinião sobre competência. É o que é. É fato, é informação. Então é um texto fechado, o que é maravilhoso. Porque você não vai precisar ficar buscando argumentos. Não. É o que é isso. Então, perceba que só aqui a gente já tem 6 propostas para você praticar. Dá para você fazer uma por semana, não vai cansar, não vai ter problema. Dá para você desdobrar depois essas propostas, dentro de sistema de justiça criminal, trabalhar alguns aspectos do que pode cair em prova, tá? Dentro das políticas públicas e ordem pública e cidadania, você pode trabalhar mais do que uma proposta também, sabe? Fatiar um pouquinho mais. Então aqui a gente tem um panorama geral sobre as linhas de ordem pública, mas dentro aí dessas linhas você pode fatiar também um pouquinho acerca de cada um desses temas, esmiuçar um pouquinho mais. Então qual é o meu conselho aqui para você? Faça uma proposta de cada um desses assuntos. Mas onde eu vou achar a proposta? Meu filho, não é para você achar em lugar nenhum. É para você pegar esse nome, Sistema de Justiça Criminal, discorra sobre. Políticas Públicas de Ordem Pública e Cidadania, discorra sobre. 30 linhas, de 20 a 30 linhas, pelo menos ali, é o que você tem que fazer. Entende? Eu não quero que você fique esperando uma proposta da banca, não. Não fique esperando nada. Quem fica esperando morre no ponto. O que você precisa fazer? Lá, tomar a dianteira. Agir ali de modo ativo, a seu favor. Vai lá, pega, coloca lá no começo ali da folha, Sistema de Justiça Criminal, e coloca o que você sabe, as informações, e vai discorrendo de forma discursiva essa escrita, para você poder praticar, para você poder pensar sobre esses pontos, para você poder refletir sobre esses aspectos, para conseguir colocar as informações no dia da sua prova, já tendo pelo menos pensado sobre, já tendo pelo menos escrito alguma coisa sobre, entende? Essa é a ideia aqui, tá? Essa é a prova de soldado, calma que eu vou falar mais sobre. Vai mudar muita coisa para a prova de oficial? Porque para de soldado eu tenho essa redação, para de oficial muda um pouco, vamos lá entender? Olha só. As provas de oficial, elas são diferentes. Então, eu vou ter duração de 6 horas e elas provavelmente serão aplicadas no turno da tarde. Então, é num contraturno. Então, você vai ter as provas discursivas, P2 e P3, né? Valerão um total de 10 pontos. E elas serão o quê? A prova discursiva 2. 4 questões dissertativas do tipo situação-problema. O que é isso aqui? Situação, problema é estudo de caso. A serem respondidas em no mínimo 20 e no máximo 30 linhas cada. No valor de 1,5 por 1,50, né? 1,5 para cada, totalizando 6 pontos. A respeito das áreas de conhecimento relacionadas às disciplinas de direito constitucional, administrativo, penal, processual penal, penal militar e processual penal militar, tá? Porque ele precisa ter a fundamentação jurídica e desenvolver a argumentação objetiva correta como resposta. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que você vai ter 4 questões ali sobre um estudo de caso. É um estudinho de caso, uma situação, problema criada para você resolver. Com base em quê? Você vai ter que usar o quê? Você vai ter que usar uma dessas legislações aqui. Então, é um estudo de caso com base em uma legislação. E já digo a você, vai ser penal, processo penal, militar, processual penal, é isso. Professora, mas tem ali constitucional e direito administrativo. Eu sei que tem, lógico que a gente vai estudar. Por exemplo, o poder de polícia, sabe? Já caiu em prova sobre o poder de polícia. Vai estudar isso aí também. O próprio artigo 144, que está lá ali no direito constitucional, que está na Constituição Federal. Então, beleza. A gente sabe que vai ter um assunto ligado a alguma legislação dessa, que eu vou precisar desse conhecimento técnico para resolver esse problema. Então, são 4 nesse sentido, por isso que é num contraturno, é no período da tarde, provavelmente aqui, né, que é colocado no edital. Agora, é só isso? Não.
Prova discursiva, tem mais. É uma redação de texto dissertativo, de 20 no mínimo ou 30 linhas, valendo até 4 pontos a respeito do tema ordem pública. Ou seja, é o mesmo tema de soldado. Então, não vai ter diferença aqui. O que eu vou ter aqui? Eu vou ter diferença na A. Por quê? Porque eu vou ter ali estudos de caso. Agora, o ponto B é a mesma coisa, enquanto essa daqui a gente vai ter, além dessa expositiva, que está colocada aqui, né? A gente vai ter também o estudo de caso. Na verdade, ali, 4 questões de estudo de caso, ok? Tá. A ordem pública aqui, o que vai ser? Bom, vamos entender aqui primeiro como que vai ser a somatória. Veja, as questões da prova discursiva valerão 1,5 cada, totalizando 6 pontos, certo? Então, vai ser avaliado de que forma? Apresentação, desenvolvimento do tema, domínio do conteúdo, certo? E a avaliação do domínio da modalidade escrita, né? O número de erros e tudo mais. Ok, isso aqui não muda nada não, tá? Você vai perceber, vai somar o que no final? Vai somar 10 pontos, igual a prova de soldado. Ó lá, 6 mais 4. Só que aqui a gente tem uma quantidade maior de textos, certo? A redação da discursiva dessa prova valerá 4 pontos, né? E vai respeitar esses critérios aqui também, de modalidade escrita, ortografia, o número de linhas, o conteúdo, não preciso nem falar. Então, veja, para oficial, a gente também tem 10 pontos. Para soldado, volta para cá, ó. Para soldado, também, ó. Para soldado, a gente tem 10 pontos. A diferença aqui é que é uma só, ó. É uma discursiva. Agora, aqui, para oficial, vamos pensar, a gente tem um contraturno para fazer, a gente tem 5. Porque são 4 questões, certo? Discursivas ali, estudo de caso, e uma redação discursiva sobre ordem pública. Então, a gente tem 5 propostinhas aqui. Fechou? Tá. Para oficial, a ordem pública é igual? Não. Ela tem um pouquinho a mais, que é o ponto 4, certo? E o ponto 5. O ponto 4, coloca aí, ó, é para oficial isso aqui. O ponto 4, atuação da Polícia Militar em operações de garantia da lei e da ordem. E o ponto 5, atuação das polícias militares para suprir deficiências de outras instituições. Então, eu já tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aqui, isso aqui, ó, para soldado e oficial. Para oficial, eu vou ter mais 2 ali, que será 7 e 8. Isso aqui é só para oficial. Então, eu já tenho aqui, ó, para soldado, eu tenho 6 temas. Para oficial, eu tenho 8 temas, só de ordem pública, porque eu não estou falando de oficial no que diz respeito às questões discursivas ali. Estou falando só do que diz respeito à redação de ordem pública, tá? Que trata da ordem pública, que é isso aqui. Fechou? Então, vamos lá. Volta para soldado, que é a galera que tem mais vagas, e eu acredito que seja a grande maioria aí para esse concurso. Peraí, deixa eu tomar minha água aqui, Brasil, que eu nem tomei minha água. Bom, senhora, tá? Como é que eu vou fazer? Eu vou te dar um exemplo. Eu vou dar o pontapé inicial aqui para você entender como você vai estudar e como isso pode cair, tá? Vamos pegar o aspecto número 1, que é o sistema de justiça criminal, que está presente nos dois, ó, sistema de justiça criminal. Seja para a prova de soldado, seja para a prova de oficial, ó. Sistema de justiça criminal, tá vendo? Sistema de justiça criminal. Eu sou assim, eu começo do começo. É isso aqui que a banca deu, vamos do começo entender o que é o sistema de justiça criminal. Vamos dar uma refrescada na sua cabeça e eu vou apresentar um exemplo de proposta aqui para você praticar, tá? Então, bora aqui comigo, veja. Sistema de justiça criminal. O sistema de justiça criminal abrange órgãos dos poderes executivo e judiciário.
em todos os níveis da federação. O sistema, que é a palavra-chave, se organiza em 3 frentes principais de atuação: segurança pública, justiça criminal e execução penal. Então, o que vai ser mais interessante para a gente aqui, pensar nessa ideia de justiça criminal e segurança pública. A execução penal tá lá mais para o fim, né? Para a ideia final. Então, eu tenho aqui o quê? 3 frentes de atuação. Então, vamos colocar aqui, 3 frentes, certo? Ou seja, abrange a atuação do poder público desde a prevenção das infrações penais até a aplicação de penas aos infratores. Então, isso daqui é o quê? É a abrangência. Vamos pegar aqui, abrangência. As 3 linhas de atuação relacionam-se estreitamente, de modo que a eficiência das atividades da justiça comum, por exemplo, depende da atuação da polícia, que por sua vez também é chamada a agir quando se trata do encarceramento, para vigiar externamente as penitenciárias e se encarregar do transporte de presos, também à guisa de exemplo. Então, existe o quê? Um relacionamento estreito. Então, existe uma relação uma relação estreita para que isso aconteça de modo eficiente, certo? Então, existe o quê? Uma relação para eficiência. Ok, continua aí comigo. Os órgãos de justiça criminal no Brasil organizam-se nos níveis federal e estadual, certo? Juízes federais, tribunais regionais federais, Ministério Público Federal e Defensoria Pública da União no primeiro caso. Ok. A esfera estadual é o que nos interessa. Juízes estaduais, tribunais de justiça, ministérios públicos e defensorias públicas estaduais. As competências de cada um destes órgãos são ditadas por quem? Pela Constituição Federal e pelas legislações específicas, como as leis estaduais de organização judiciária. Então, eu tenho aqui, legislação para isso. Legislação. Para isso daqui, certo? Então é isso que nos interessa, como é organizado esse sistema de justiça, principalmente na esfera estadual, já que a gente está falando da PM Santa Catarina, certo? Bora lá. Os órgãos estaduais de justiça criminal, que é o nosso interesse. Os juízes de direito, em primeira instância, e os tribunais de justiça, em segunda instância, integram o poder judiciário nos estados e se regem pelas constituições estaduais e pelas normas específicas que organizam suas unidades e atribuições. Os tribunais de justiças estaduais atuam por meio das varas criminais, juizados especiais criminais e tribunais do júri. O número e a distribuição das varas criminais, das varas não especializadas que tratam das causas relacionadas a crimes, das varas de execução penal e dos juizados especiais e tribunais de júri são determinados pela Lei de Organização Judiciária de cada estado. Lei de Organização Judiciária de cada estado. Contemplada pelo regimento interno do Tribunal de Justiça Estadual. Ok, certo? Então, assim, esses aqui são os órgãos estaduais de justiça criminal. Fechou? Tá, que é o que nos interessa aqui nesse primeiro ponto. Veja, volta aqui, peraí. Então, o que você vai fazer? Você vai pegar esses textos que estão aqui, são textos que eu trouxe pra gente só explanar um pouquinho melhor. Então, eu tenho um assunto geral, o sistema de justiça criminal, e aí o subassunto aqui, órgãos estaduais de justiça criminal. A partir disso, analisa aqui comigo essa proposta. Tendo os textos acima apenas como motivadores, desenvolva uma dissertação sobre o tema. Qual que é o tema que eu quero que você trabalhe nesse primeiro momento? O sistema de justiça criminal no Brasil e seus desdobramentos. Tá vendo? Sistema de justiça criminal é o tópico 1 do edital.
Para a escrita do seu texto, aborde obrigatoriamente os seguintes aspectos: a segurança pública brasileira conforme a legislação, a abrangência e a organização, então a abrangência e organização do sistema de justiça criminal no Brasil e a organização dos órgãos de justiça criminal na esfera estadual. Que seria, tá vendo? Parte de algo maior e vai caminhando para algo menor. Percebe? É o que a gente tem aqui. Vai caminhando para esse algo menor, para essa linha que vai se afunilando. O que a gente vai fazer aqui? O que você vai fazer aqui? Você vai pegar essa proposta para dar o start na escrita da sua redação. Vamos começar falando do tópico 1, Sistema de Justiça Criminal. Entender. Pessoal, não é uma prova de redação para gente criancinha, não. Isso aqui é para gente grande. Tá? É para você que está estudando o assunto, é para você que é da área policial, é para você que conhece esses pontos aqui, que sabe sobre essa questão do executivo e do judiciário, que sabe sobre esse sistema de atuação que é de segurança pública, justiça criminal e execução penal, essa separação, essa tripartite, esse tripé aqui colocado, que essa questão de justiça criminal com relação ao poder público, ela atua na prevenção das infrações e na aplicação de penas aos infratores. Elas se relacionam uma com a outra para que exista eficiência entre elas, certo? A esfera estadual tem esses poderes aí, todos esses órgãos. Essa daqui é a separação e hierarquia. Então eu tenho os juízes de direito, os tribunais de justiça, o poder judiciário dos estados, as varas criminais, os juizados especiais criminais e os tribunais do júri. Então essa daí seria a forma de organização. Existe uma lei de organização judiciária para cada estado, em conformidade com o Tribunal de Justiça Estadual de cada um dos estados, certo? Então eu tenho aqui uma gama de elementos para nos ajudar a entender quais são as áreas aqui para a gente apresentar na nossa redação, tendo em vista o tema que é o sistema de justiça criminal no Brasil, tá? Sempre com esse recorte aí associado à esfera estadual, tá? Pensando na nossa redação da PM Santa Catarina, ok? Bom, essas aqui são esses aqui, melhor dizendo, são os primeiros passos. Para você que não sabe por onde começar. Pessoal, vamos começar por aqui. Por aquilo que a gente já conhece, por aquilo que a gente já tem. De padrão SEBRASP, que está delimitando o tema, que já está nos dizendo qual a linha que a gente tem que seguir e que já separou por tópicos de assunto, o que pode ser a proposta de redação. Você, qual é o seu papel? Qual é a sua função? O que você precisa fazer nesse momento? Você precisa pegar cada um daqueles pontos e trabalhar com cada um deles. O pessoal que é para a área de oficial vai fazer a mesma coisa, mas além disso vai trabalhar com estudo de caso, tá? Então, situações hipotéticas. Pegue as próprias questões da banca SEBRASP e pense ali, as questões de penal, de processo, já vão te dar um norte, tá? No meu canal aqui no YouTube tem tema de redação fechado, padrão SEBRASP, para você entender como é que funciona a escrita. Então vai ter essa outra linha. Agora, de modo geral, pensando na maior quantidade de vagas, na grande busca das pessoas pela área, aí, pelo cargo de soldado, com as 500 vagas, um texto dissertativo, uma discursiva, que trata de ordem pública, sendo que a banca foi lá e fatiou ainda. Pode ser isso. Cara, é mais do que sua obrigação trabalhar com cada um desses aspectos, cada uma dessas linhas, para conseguir executar de modo correto aí a sua redação no dia da prova. Para ter trabalhado, para ter pensado sobre o assunto, tá? Aqui você não tem que inventar. É o que é. O sistema de justiça criminal é o que é. E cada um dos aspectos ali são o que são. Não tem que ficar criando argumento. Não, gente, pensa numa coisa maravilhosa. É quando a banca fala, eu vou cobrar tal assunto. Beleza. Por quê? Porque eu já tenho ali, uma esfera de assuntos. É isso aqui, Fugiu disso aqui, tá por fora. Nem vou parar para prestar atenção para ver, para escrever, não. É isso aqui o que eu tenho que trabalhar. Lógico que quando eu falo assim, é isso aqui, parece que é meia dúzia ali mesmo de tema, mas você sabe
que dentro de cada um desses temas, estou te mostrando aqui, a gente tem desdobramentos, né? A gente tem aí formas de cobrança que podem ser não só falar sobre justiça criminal, mas falar sobre os órgãos, sobre a abrangência, sobre a hierarquia, coisas nesse sentido dentro aí da justiça criminal, beleza? Então tá. Gostei pra caramba. Vou trazer aqui pra você proposta pronta, lógico. Esse aqui é o nosso vídeo aqui inicial, só pra gente ter essa noção do que você pode encontrar, por onde você tem que começar, porque eu sei que tem gente perdidaça. Senhora, mas por onde eu começo? Começa por aqui, já trouxe uma proposta pronta para você. Escreva esse texto, vai lá, pesquisa, sabe? Entende um pouquinho do assunto para poder produzir a sua redação. Porque tem gente que pensa assim também. Ah, então tá, então eu vou começar por essa daqui, nem vou pesquisar, porque no dia da prova eu não vou poder pesquisar. Pois é. No dia da prova, você não pesquisa. Hoje, que você está ainda construindo o seu entendimento sobre o assunto, você pesquisa. Você lê sobre, você busca entender, compreender as relações todas, para depois escrever a sua redação. É assim que estuda redação para concurso. Combinado? Bom, tamo aí, né, gente? Esse aqui é o nosso vídeo falando um pouquinho aí sobre a PM Santa Catarina. Para você que tem dúvida, que não sabe, já sabe, né? Já vai ali, dá o seu like, compartilha, manda para aquele seu amigo que quer fazer essa prova, que não sabe nem por onde começar a redação e diz, ó, cola nesse canal aqui que ela vai ensinar, vai mostrar para você a escrita da redação. Mas já tem proposta aqui no canal, um monte, né? Então vai lá, ó, se inscreva no canal, ativa a sinetinha, fique ligado, por quê? Porque logo menos eu volto com conteúdo de qualidade, primeiríssima linha aqui para você, combinado? Tá aí, redação Sebrasp, você sabe que é tudo nosso, né? Área policial, meu filho, você tá no lugar certo, no canal certo, com a profissional correta aqui, que vai te orientar e vai levar você aí para sua aprovação, combinado? Então é isso aí. Ficam aí as nossas dicas, eu volto em breve com mais um vídeo aí para você. Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos no próximo encontro. Falou, valeu. Tchau, tchau. Beijo.